começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Alagoas, 13 horas, 1 minuto, 1 hora e 1 minuto. Boa tarde sim, né? Quarta-feira, dia 7 de maio. E hoje a gente tem duas convidadas muito especiais. Essa transmissão, essa entrevista de hoje é um oferecimento da Fórmula Farmácia de Manipulação. E você vai ficar sabendo hoje do Mentes Nutridas. É um simpósio que vai ter em Maceió, dias 9 e 10, ali no auditório da Associação Comercial de Maceió, em Jaraguá. Aquele prédio lindo, né? Lindo, histórico, tombado pelo Patrimônio Histórico Cultural de Alagoas, ali em Jaraguá. E aqui eu tô com as nutricionistas Elizabeth Lima e também a Laura Maria, que são as mentoras que vão trabalhar esses temas aí muito bacanas. E o tema que a gente escolheu, né, o tema que vocês meninas escolheram, saúde mental integrativa, quando a ciência encontra a personalização. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. É uma honra, uma satisfação muito grande recebê-las aqui para a gente falar de um tema tão importante, né? Sejam bem-vindas. Boa tarde. Tudo bem? Tá bem ensaiadinho, né? É um prazer estar aqui. Tá bem ensaiadinho aí. Muito bem, como é que surgiu a ideia de organizar esse primeiro simpósio de psiquiatria nutricional de Alagoas, né? Vamos falar sobre o projeto, a motivação, a proposta interdisciplinar. Como é que surgiu essa ideia, né? Porque a priori as pessoas podem perguntar, mas espera aí, André, as meninas são nutricionistas e estão fazendo um simpósio de psiquiatria, né? Um tema também, psiquiatria nutricional, né? Psiquiatria nutricional. Por que surgiu essa ideia? E a quem se destina, quem pode participar, quem deve participar com vocês? Enfim, né? Vamos falar um pouquinho sobre o evento. Vamos lá. Essa pergunta é até bem recorrente e essa dúvida também, né? Sobre duas nutricionistas estarem falando sobre saúde mental. Mas isso foi despertado ainda na nossa graduação, quando estávamos se formando ali, ainda nossa visão sobre a alimentação. Uhum. Já sentiu já despertou esse interesse. E assim, o simpósio em si, ele surgiu com a necessidade de a gente trazer um espaço amplo para a gente conseguir discutir sobre essa temática aqui na nossa região. É uma temática que a gente já conseguiu ver e ela é presente em diversas atuações profissionais em outros estados. Uhum. Mas aqui em Alagoas, aqui em Maceió, a gente vê que ainda não é uma coisa que faz grande parte da rotina dos profissionais. E é algo que precisa ser mudado. Os profissionais precisam, principalmente da nutrição e da psicologia, precisa caminhar junto, porque os pacientes necessitam disso agora, principalmente no quadro que estamos vivendo. E a saúde mental interfere tudo. Que a gente conheceu nas escolhas alimentares. Então, o nosso evento, ele é voltado para todos os profissionais de saúde que atuam diretamente com o seu paciente. Nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, endócrinos, que atuam com pessoas que precisam desse olhar. E as pessoas que lidam com aspectos emocionais, as suas tomadas de decisões. Uhum. Perfeito. Eu achei muito legal, meninas, viu? A sacada, parabéns, né? Porque eu acredito que seja o primeiro, na realidade, é o primeiro simpósio mesmo, porque eu nunca tinha ouvido falar de um simpósio que reunisse aí a nutrição e a psiquiatria, né? Aliás, nós temos uma herança ruim, não vou chamar aquela palavra não é? Aquela herança, eu não gosto de falar aquela palavra lá, você sabe qual é, né? Que depois da Covid, aquela herança.
E nós ficamos com muitos distúrbios. Quando não ficamos com distúrbios psicológicos ou psiquiátricos até. Por exemplo, teve gente que não tinha ansiedade. Depois da Covid, a ansiedade foi startada. Algumas pessoas não tinham síndrome do pânico, a síndrome do pânico foi startada. Pessoas não tinham depressão, a depressão foi startada. Então as pessoas não tinham distúrbios alimentares, e aí entra vocês, isso foi startado, né? Então quando a gente não ficou com uma sequela psicológica, a gente ficou com uma sequela física, né? E vice-versa, quando ficou com uma sequela física, ficou com uma sequela psicológica. A minha segunda pergunta é: qual a proposta central do simpósio e por que unir a nutrição e a psiquiatria, e que faz tanto sentido hoje? Eu já dei um spoiler aqui falando dessa explanação, mas vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Vocês, como nutricionistas, têm percebido que as pessoas, além de precisarem hoje, e a gente viu muito, né? Nós somos despertados com a Covid, da importância dos fisioterapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras e também dos nutricionistas, né? Afinal de contas, quem nunca, né? E aí eu perdi meu paladar nunca mais foi o mesmo, meu olfato nunca mais foi o mesmo. Então é aí onde as meninas, vocês entram com a resolutividade, vocês entram com o profissionalismo para dizer assim: não, mas espera aí, nada está perdido, vamos recomeçar, vamos refazer o caminho. Então essa segunda pergunta aqui: qual é a proposta central do simpósio e por que unir a nutrição e a psiquiatria faz tanto sentido? Como você falou, né? Depois do Covid, vivemos assim sequelas. Não só essa questão da falta do paladar, mas também eu acredito que vocês já ouviram muito falar. Depois que fiquei doente, eu esqueci de tudo, não consigo lembrar de nada. E a nutrição, ela pode sim estar ajudando nessas questões, né? Hoje a nutrição, a proposta do evento foi essa mesmo, foi mostrar que a nutrição desempenha um papel crucial no tratamento dessas questões de humor, das questões cognitivas, em pacientes atípicos, como crianças do espectro autista. A nutrição pode estar ali também auxiliando, não só na questão da seletividade alimentar, mas na questão cognitiva mesmo, dessas crianças, desses jovens, desses adultos, pessoas de modo geral, né, Maria? Exatamente. Até mesmo no cotidiano, quanto após essa questão da pandemia que a gente tem falado, quanto o emocional não ficou mais aflorado. E a nossa proposta é trazer exatamente essa questão. Mente e corpo estão conectados. Em que a nutrição, ela desempenha um papel crucial no nosso cognitivo, até nos nossos níveis de ansiedade, até no desenvolvimento de depressão. A gente consegue lidar com alguns micronutrientes que atuam diretamente nessas questões. Principalmente hoje, né, com a crescente de transtornos mentais. Eu citei alguns aqui, mas existem muitos outros que a nutrição junto, né, de com outros profissionais, como endócrino, psicólogo, psiquiatra, nutrólogo, pode desempenhar um papel fundamental e melhorar muito o prognóstico do paciente. Perfeito. Na realidade é uma atividade multidisciplinar, né? Vocês não estão sós, vocês estão com outros profissionais que podem nos ajudar a ter uma qualidade de vida, realmente qualidade de vida. Porque tem gente que ainda não se deu, às vezes a pessoa não se toca, que só está indo, mas não sabe para onde está indo e como está, né? Precisa de um redirecionamento, precisa de um reposicionamento. Meninas, é o seguinte, nós durante a Covid, nós percebemos a importância ainda mais desse parceiro super especial que são as farmácias de manipulação, que, diga-se de passagem, é a Fórmula, né? Que é a parceira de vocês aí nesse evento também e protagoniza junto com vocês essa entrevista de hoje. E a gente percebeu que as farmácias de manipulação, elas não pararam, a Fórmula não parou durante a pandemia inteira, né, para atender uma super demanda.
E as pessoas também começaram a entender, já tardiamente, que a farmácia magistral, que a fórmula, ela tem uma fórmula realmente para cada um de nós. É uma fórmula individualizada, personalizada, né? Feita para mim, feita para você. Você vai lá no seu prescritor, você vai lá no seu nutricionista, na sua nutricionista, e ela vai colocar para você aquilo que você precisa, nem mais e nem menos. E claro que isso também impacta na questão de valor, isso impacta na questão financeira, né? Se você só precisa de 30 dias de tratamento, para que você ir na farmácia comprar um produto que tenha 60 dias de tratamento? Você vai desprezar 60 dias de tratamento, aliás, 30 dias de tratamento, podendo só usar 30? Então, a minha pergunta próxima é: como vocês enxergam o papel das farmácias de manipulação dentro dessa nova perspectiva da saúde mental, por exemplo? Então, André, a gente começou agora um pouquinho sobre a interação emocional com os nutrientes, e a gente sabe que os alimentos são a fonte principal de nutrientes, mas nem sempre só o alimento é capaz de proporcionar aquilo que o paciente precisa, ou até mesmo o próprio paciente, por alguma condição, está precisando de um nível mais elevado. É aí que entra essa suplementação, a prescrição de vitamina, e a opção que a gente tem de ter ele como personalizado, ela muda completamente o ambiente. Assim como você está discutindo aqui agora, a gente compra uma formulação realmente personalizada para a questão daquela pessoa, com a singularidade dela. E onde entra a forma, a gente teve a oportunidade de conhecer de dentro a forma. Fizemos uma visita lá no laboratório e a gente conseguiu acompanhar toda a produção, do pedido do paciente até a formulação do medicamento, até a chegada ao paciente. E aí é de perto a qualidade, né? É muito importante, quando a gente manipular um alimento com a farmácia, a gente ter essa credibilidade da farmácia. Saber que é um lugar que tem controle, segurança e a personalização da empresa só, o que a fórmula oferece. Perfeito. Como eu citei aqui, né? A Maria está falando aqui, temos que conversar sobre a saúde mental. O evento vai ser fantástico, vai ser mesmo, não tenho a menor dúvida disso. Né? Mas eu interrompi você, desculpa. Vamos lá. Não, estava falando aqui, como eu citei, né, alguns transtornos neuroatípicos, como o TEA, que é o transtorno do espectro autista, também temos o TDAH. Eu trabalho com isso na minha prática clínica e, por conta disso, por eles necessitarem de algumas vitaminas, mais do que pessoas típicas. Por exemplo, uma criança no espectro autista, o cérebro dela, as sinapses são diferentes. Então, ela precisa de mais B12 do que eu, que não tenho o transtorno do espectro autista. Então, essa B12, na maioria das vezes, só o alimento a gente não consegue captar, porque essa criança, ela tem seletividade, ela já não se alimenta bem. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, para as mães, procura uma farmácia, eu sempre indico a fórmula pela qualidade, por eu já ter visto a qualidade de fato. Eles realmente se preocupam com isso. E pela necessidade que esses pacientes têm. Eles realmente têm uma necessidade diferente. Então a gente precisa, tudo que a gente passa também, a gente tenta usar. Antes do paciente, não é que eu sou no psicológico para os pacientes, mas, por exemplo, na fórmula é uma coisa que eu já faço os meus rituais para mim. Então a gente sente um pouco mais de segurança quando você já utiliza aquele produto na sua vida, para você poder passar para um paciente. É verdade. E afinal de contas, são 36 anos de mercado, né? São 30 anos em Alagoas. Aliás, são 27 anos em Alagoas. Eu estou me precipitando. São 27 anos. Eu fui para a festa de 25. Foi muito bacana, né? Mas daqui a 3 anos a Fórmula Alagoas completa 30 anos.
E é na liderança, gente, sempre na vanguarda. Quando vocês pensam que tem um ativo no mercado, a Fórmula já está lançando esse ativo, porque também tem parceria com os principais laboratórios do Brasil e do mundo, né? Então, quando você fala de segurança, é a minha próxima pergunta. O que motivou a escolha de vocês, da empresa, da Fórmula, como parceira do simpósio? Um simpósio, aliás, super importante. Relembrando, viu, gente? No final a gente vai falar aqui com as meninas como é que faz para se inscrever, para participar. O simpósio é dia 9 e dia 10, é sexta e sábado, no auditório da Associação Comercial de Maceió, lá em Jaraguá. E a gente vai falar do credenciamento, do check-in, para você poder participar. Quem pode participar, se ainda tem vaga, né? Quem estiver interessado, como é que faz para participar desse simpósio super importante. Então, o que motivou vocês a escolherem a Fórmula como parceira do simpósio? Acho que a combinação entre qualidade técnica e ética profissional, além do compromisso com a ciência que essa empresa tem. Uhum. Perfeito. Para a gente é essencial trabalhar com uma empresa que valoriza a questão da segurança, da eficácia dos medicamentos que propõe. E um ponto que destaca muito é a questão da personalização que a Fórmula oferece. Tem várias formas diferentes de manipular o medicamento. A confeito, o chocolate, isso assim, são os meus preferidos. Tem jujuba também, né, meninas? Tem aquelas. Tem essa. Não é? O nome certo não é jujuba, não, viu, gente? Eu tô falando de jujuba aqui, porque vocês são de Sacha pra cá e eu sou de Xuxa pra lá. Então, pra mim é jujuba. Mas aquele ali tem um nomezinho que eu esqueci. Maria, por favor, me socorra aí. Games. São os games, né? Isso, me lembrei aqui. O nome atual é games. No meu tempo era jujuba mesmo. E a melhor jujuba é sempre a de morango, viu, Maria? A de morango é sempre a mais querida do mercado. Então, quando vocês fizerem, façam sempre a de morango, porque a gente desprezava todas as outras. Só queria saber do sabor de morango. Ainda bem que é preferência nacional, isso aí. Na prática clínica de vocês, meninas, como é que os manipulados contribuem para a adesão e eficácia dos tratamentos em saúde mental? Eu falei um pouco, sobre isso antes, mas na prática é necessário. Dependendo do paciente, é algo que não tem como não ter na nossa prescrição. Óbvio que vamos trabalhar com o alimento. Como nutricionistas, o alimento é a nossa ferramenta do trabalho. Mas, às vezes, só o alimento a gente não consegue chegar no nível que a gente precisa. Como eu falei, expliquei, numa criança atípica, ou até mesmo em outro caso. Por exemplo, eu e a Laura temos especialização em transtornos alimentares pelo Ambulim, lá na USP. Uhum. E uma pessoa que porta um diagnóstico de anorexia, ela não consegue acessar o alimento. É muito difícil ela ter acesso a esse alimento. Então, a suplementação é necessária para manter a vida dessa pessoa. Sim, é verdade. É bem verdade. E assim, a gente sabe que todo transtorno, quanto mais cedo é descoberto, talvez mais trabalho ele dê, né? É o contrário, a relação é inversamente proporcional. Porque quando você já é adulto, uma jornada. Né? Começou toda uma jornada ali pela frente. E o transtorno do espectro autista, por exemplo, o TEA, tem tido muitos diagnósticos, como também o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Quanto mais cedo você descobre isso, mais uma jornada é na vida dos pais, né? E pode desencadear uma diversidade de outros problemas, como problemas alimentares, por exemplo, né? Bom, vocês acreditam que a presença de uma empresa de manipulação num evento científico, ele fortalece a credibilidade da prática integrativa, e por quê? Com certeza fortalece. Não só nutricionista prescreve isso, mas também prescrevem principalmente manipulados. E aí, essa questão, a gente está fazendo
evento que é para abarcar todos esses profissionais. Sim. Então, nada mais interessante do que uma empresa que converse com todos esses profissionais também. Que todos consigam atuar, que a gente consiga fortalecer a relação científica. Perfeito. E aí tem importante falar também da valorização da ciência aplicada, né? Na conexão entre teoria e prática e por aí vai, né? Então quem participar do simpósio vai ter essa oportunidade também de ver a valorização da ciência, que é algo muito importante nos dias atuais, e também essa conexão entre a teoria e a prática. Eu vou fazer o seguinte, meninas. É um dos nossos pontos mais que a gente está focando muito no nosso evento, é trazer a teoria e a prática. A gente não quer dar só a estratégia e a ferramenta, a gente quer que o nosso público consiga captar e reproduzir os conhecimentos que aprenderam no primeiro simpósio de psiquiatria ter acesso a isso. Então, vamos mostrar a teoria e muito da prática. Então, até estudantes pequenos, se participar, é um momento muito rico. Eles vão ter acesso a essa prática, né? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vou para o intervalo, vamos tomar uma água aqui, vocês também. Né? Na volta a gente continua falando sobre esse simpósio que vai acontecer aí nos dias 9 e 10, sexta e sábado em Maceió, tá? Ali no auditório da Associação Comercial em Jaraguá. Se você quiser mais informações, você vai entrar aí no Instagram, @Mentes Nutridas, tá bom? Vou colocar o link na descrição do nosso vídeo aqui, mas você já pode colocar aí @Mentes Nutridas e você vai ter informações maiores aí sobre esse simpósio que vai haver em Maceió na sexta e no sábado. Vou tomar uma água aqui, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN.
bem, estamos de volta em Alagoas, 13 horas 30 minutos. Eu estou ao vivo aqui pelo Instagram e também pelas ondas da 91,5 NNFM. Estou falando aqui com as nutricionistas e a gente está conversando aqui sobre o simpósio Mentes Nutridas. Gente, já está no link aí, viu? O Marco Aurélio já recebeu o link aí do Mentes Nutridas. Você vai acompanhar aqui. E é o seguinte, ó, estou com as nutricionistas Laura Reis e Elizabeth Lima e o tema: saúde mental integrativa, quando a ciência encontra a personalização. Essa entrevista é um oferecimento da Fórmula, farmácia de manipulação. Meninas, água tomada, tudo certinho, já se ajeitou o cabelo, deu um retoque na maquiagem, muito bem, tá tudo certo. Então é o seguinte, de que forma essa parceria ajudou a viabilizar o evento? Seja na estrutura, no alcance, no impacto, vamos falar sobre isso aí. Então, além do suporte na logística, a gente conseguiu, com essa parceria com a Fórmula, promover recursos que enriqueçam a experiência do público lá no nosso evento. A gente vai ter o stand onde o pessoal da Fórmula vai conseguir trazer um pouco dos seus produtos, explicar a funcionalidade deles, o que é muito importante para os profissionais, porque muitas vezes a gente sabe como prescrever alguns alimentos, mas não imagina a flexibilidade e a personalização que algumas empresas oferecem, que é exatamente o que a Fórmula traz. Como vamos trabalhar a prática no evento, né? Vamos mostrar a teoria e a prática no evento, então eles vão ter contato com essa prática e com os materiais que utilizamos, com as empresas que temos contato, então isso é bem interessante. Uhum. Sem contar também a network, né? Que isso pode e com certeza vai provocar, porque como é um simpósio que vocês vão ter diversos profissionais de diversas especialidades, então vai ser muito bacana, vocês vão poder também viabilizar tudo isso aí. Com certeza, e essa interação, ela se faz muito importante. E é um dos nossos princípios, uma vez que a gente quer promover exatamente isso, o cuidado do paciente, abordando todas as questões que podem envolver. Então, a comunicação entre os profissionais que vão estar atuando na saúde desse paciente é um primordial. A gente tem que conseguir conversar com o psicólogo, com o psiquiatra, discutir sobre esse paciente. Uhum. E assim, quais os benefícios o público do simpósio pode esperar ao ter contato direto com essa empresa durante o evento? Por exemplo, amostras, materiais informativos, diálogo técnico, credibilidade da marca, enfim, as pessoas vão estar conhecendo, né? Daqui a pouco o Marco Aurélio já está colocando na tela aí
a programação do simpósio. Vou pedir, Marcão, para você dar uma segurada para a gente colocar no final, né? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato, para se inscrever, para participar, a questão do check-in, enfim. Né? Então vamos falar dessa questão dos materiais, das amostras, informativos, o diálogo técnico, né? Inclusive, e a credibilidade da marca. Claro, Fórmula tem uma marca, a marca mais respeitada em farmácia de manipulação no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Exatamente isso que eu falei mais cedo, sobre a gente conhecer o produto que a gente passa. Vai ser uma oportunidade perfeita para isso. Os profissionais, como a gente vai conseguir levar alguns produtos para a amostra mesmo, então os profissionais vão estar ali conhecendo o produto que eles vão passar futuramente para os seus pacientes. A gente vai aprender a funcionalidade dele nas palestras, nas conversas técnicas e tudo mais, e ali a gente vai ter a oportunidade de comprovar a eficácia daquele produto. Fora o que você falou, né, André? O networking é tão importante. Sim, nos dias atuais. Uma coisa que Maria sempre fala pra gente: todo nutricionista tem que ter a sua farmacêutica. Vai ser uma oportunidade ótima para conhecer os profissionais da Fórmula e já pegar o seu, já segurar, porque vai ser o seu farmacêutico. Eu perturbo os farmacêuticos, viu? Quem perturba sou eu, porque eu tenho muita dúvida, acabo tirando com eles. Bacana. Uma ótima oportunidade. O Luca Calheiro diz o seguinte: assunto muito relevante na situação dos dias atuais. Ele comentou aqui no nosso chat no NN Play. Muito obrigado pela participação. Pensando em futuro, vocês veem potencial para mais projetos conjuntos entre profissionais da saúde mental e farmácias de manipulação? Com certeza, com certeza. Existe muito espaço aí, principalmente aqui na nossa região. Alagoas precisa crescer e abrir e ampliar o olhar para isso. Precisamos trazer o que já é comentado fora. Como eu falei, nos especializamos na USP, em São Paulo. Voltamos para cá e vimos o quanto é carente aqui a nossa região, desses eventos, desses projetos. Então, precisamos falar sobre isso para que os profissionais ampliem o olhar cada vez mais e queiram participar, queiram estar junto da organização. E assim, a gente fez questão de colocar no nome do evento Primeiro Simpósio, porque realmente vai ser o primeiro de muitos. Não só de simpósio, o projeto Mentes Nutridas, que nós duas criamos assim que terminamos a nossa graduação, ele tem a ambição de fazer muitas coisas. A gente quer promover cursos, realmente trazer essa temática para a nossa realidade, para a nossa região. Até porque Alagoas é um estado que ainda vai se destacar muito em relação a isso, ao conhecimento e à saúde. A gente tem muito potencial. Isso. E sem contar que assim, nós temos as mais belas praias do mundo, né? Não é verdade? Nós não devemos. Eu sou natural de Maceió, estou emprestado aqui em Arapiraca há 28 anos, mas eu sempre falo aqui quando eu tenho oportunidade, nós temos a orla mais bonita do mundo, né? Nós temos as praias mais belas do mundo e isso ninguém pode negar. Quem vier para cá, a gente costuma dizer o seguinte para os nossos amigos que moram fora, que vêm: eu moro onde você passa férias. Então não precisa dizer mais nada, né? A gente debocha legal. Debocha com força, né? E aí... Vamos ter 2 palestrantes no simpósio que são de São Paulo. Vem de fora. E um deles quer muito conhecer aqui a região. Além de conhecer os profissionais e trocar a experiência, de fato, conhecer, né, a beleza de Maceió, porque é uma cidade linda. Perfeito. Alagoas, é verdade. É uma cidade linda. E Alagoas tem praias lindas, né? Tanto nos litorais norte e sul, nós temos praias belíssimas para todos os gostos, para surfistas, para pessoas que não gostam de ondas, para pessoas que gostam de praias com tipo piscina. Variedade é grande, né? Pois é. A culinária, então, né, meninas? Nem se fala. Adoro. Né? Pois é. A culinária nossa aqui é riquíssima e a gente, depois, em outro momento, a gente vai poder falar muito sobre essa questão da culinária alagoana, que desperta todos os gostos, né? Enfim. Mas, André, enfim. E uma coisa que a gente também fala muito quando fala de saúde mental é respeitar exatamente isso. Cada região tem a sua singularidade alimentar.
a questão cultural. É verdade. A cultura é muito forte. É verdade. Eu estava conversando com o nosso diretor de programação aqui e ele fez uma viagem para a sua cidade natal, no Rio de Janeiro, e falou que passou por Minas e comprou uns queijos lá e perguntou: Peps, os melhores queijos do Brasil são de Minas, né? E eu tive a oportunidade, quando eu morei em Brasília, eu morava num apartamento de uma mineira de Paracatu. E ela comprava os apetrechos de fazer o pão de queijo no apartamento. Né? E, gente, até hoje eu consigo ter a memória olfativa aguçada para isso. Para o que você gosta, você tem a memória olfativa aguçada. E ela comprava o polvilho, ela ralava o queijo, ela fazia a massa do pão de queijo. E eu ficava lá no quarto me contorcendo. Estou esperando a hora dela me chamar para ir lá, né? Estou esperando a hora dela me chamar para degustar. Eu nunca, na minha vida inteira, eu nunca comi um pão de queijo diferente daquele ali. Aquele pão de queijo era tudo. Era tudo. E você vê a culinária de Minas Gerais, né? O que traz pra gente. Pão de queijo mineiro, como é que eu vou falar assim? Legítimo, feito pelas mãos de uma mineira que sabia fazer o pão de queijo. É uma coisa... o Marco Aurélio tá fazendo maldade aí, colocou aí na tela. Dá vontade de a gente dar uma dentada na tela. Mas era isso aí, né? E o único erro que não se pode dizer isso é que pela manhã ela fazia o café da manhã com pão de queijo e com vitamina de abacate. Eu gostava muito de abacate até então, tá? Mas depois de 6 meses tomando vitamina de abacate pela manhã, eu passei a não gostar muito, não. Quando ela me chamava e dizia: meu Jesus, o que é que eu vou fazer, cara? Porque o pão de queijo era ótimo, né? Mas a vitamina de abacate, 6 meses ali você naquele moído. Então, meninas, eu deixei pra lá um pouquinho. Até hoje eu sou meio assim com abacate, mas ainda gosto. Bom, por fim, né? Que mensagens vocês gostariam de deixar para os outros ouvintes, as pessoas que estão assistindo a gente aqui e ouvindo também, sobre a importância de parcerias como essa na construção de uma saúde mental mais completa e acessível? E aí também falar da inscrição, como é que faz para participar. O Marco Aurélio depois vai colocar a programação aqui e vamos dizer, junto com vocês aqui, como é que vai funcionar tudo. Bom, a parceria é algo, acho que em todo momento aqui mostramos a importância, né, de profissionais estarem sempre por dentro disso, né, procurar parcerias confiáveis, de qualidade, para você conseguir passar algo que vai, de fato, ajudar o seu paciente, né? Esse paciente procura esse profissional porque ele precisa de uma resolução, ele precisa viver melhor, então nada mais justo do que procurarmos parceiros, né, que demonstrem e tenham essa qualidade, né? E falando em quesito de promoção de eventos, né, a gente já enfrenta muitos desafios e ter parceiros, empresas parceiros do lado que nos apoiem, fortalece muito isso. E para a gente conseguir ser reconhecido em nossa região, a importância da atuação profissional da gente, é muito importante que a gente esteja sempre se atualizando, promovendo conhecimento. É o que eu falo pra Beth, a gente tem que adquirir e compartilhar. Conhecimento sempre é uma coisa assim que a gente não deve guardar pra gente. Não só compartilhar, mas também praticar. Perfeito. E é exatamente essa a proposta do nosso simpósio. Perfeito. Adquirir, compartilhar e praticar os conhecimentos na área da saúde mental. Isso. Sobre o simpósio, né? Como o André falou, será nos dias 9 e 10, das 8 às 5h30. Certo, das 8 às 17h30, né? Ou seja, isso. Não fique pensando que você vai vir para Maceió para aproveitar a praia, porque não vai dar na sexta, tá, gente? Você vai só conseguir fazer isso no domingo. Na sexta-feira, começa às 8 da manhã o credenciamento. Vai estar aí na tela, o Marco Aurélio vai colocar aí, tá? No primeiro dia, né? Dia 9, credenciamento às 8 da manhã, a abertura às 9 da manhã, ou seja, você tem aí 1 hora para se credenciar. 10 horas, você vai ter a palestra com a Camila Vanderlei, não é isso? É isso mesmo? Psiquiatra. Uma psiquiatra. Vai falar um pouquinho sobre realmente os transtornos alimentares. Certo. E a visão que o psiquiatra tem. Às 11 tem um momento de network, lá, onde você vai
trocar os cartões de visita, conversar com as pessoas, enfim, né? Meio-dia você tem um intervalo para o almoço. Às 13h30 tem um momento surpresa lá. Oba! Será que tem camarão no coco? Será? 14 horas tem a palestra com a Marina Fiuza. Quem é a Marina Fiuza, meninas? A Marina Fiuza é uma psicóloga especialista em transtornos alimentares aqui da nossa cidade. Muito bem renomada, muito bem requisitada. A gente já conhece há um bom tempo, tanto a pessoa quanto o profissional. E vamos mostrar isso, né? Vai ter uma equipe multi, os palestrantes são multi. Vai ter uma psiquiatra, uma psicóloga e logo depois uma nutricionista. Tá. Às 14 aliás, às 15 horas tem um momento para dúvidas depois da palestra da Marina, né? Às 15h30, aliás, tem a palestra com o João Motarelli. Quem é João Motarelli? É um nutricionista. Também. João é aquele que a gente falou, que vem de São Paulo. Sim. E tá doidinho pra conhecer nossa cidade. Sim. Ele é especialista em Mindful Eating e Mindfulness. Uma prática muito, muito aproveitável, tanto para nutricionistas quanto para psicólogos. A gente consegue aplicar essas ferramentas com os pacientes para se conhecerem em relação aos desejos de alimentação. Emoção e alimentação. Tá. A palestra do João vai das 15h30 às 16h30, onde tem uma mesa redonda, onde todo mundo deve participar. Isso. Ali, tirando dúvidas com o palestrante. Às 17h30, no primeiro dia, você tem um encerramento. No dia 2, que é no sábado, né? Que é o dia 10, que é o segundo dia do simpósio. Mesma coisa, abertura às 8. Às 9, a palestra com a Valéria Dantas. Quem é a Valéria Dantas? Isso é uma nutricionista. Também é nutricionista. Aqui de Maceió, ela trabalha com transtornos alimentares, a ciência do sono. Certo. Ela vai trazer uma temática nova. Muito legal em relação a isso. Enquanto o nosso ciclo que a gente tem, o relógio biológico no nosso corpo interfere no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa produtividade. Muito bacana. Joia. Às 10 tem um momento de apresentação. Às 10h30 tem palestra com a Andressa Ferro. Quem é a Andressa? Andressa é uma profissional que vai falar sobre gestão, né? Outra questão muito importante para os profissionais da área da saúde. Na graduação não temos contato com isso, né? Nós saímos, nos formamos e não sabemos nem quanto cobrar, na maioria das vezes. Então, a Andressa, ela vai falar sobre gestão, gerenciamento de carreira. Perfeito, muito legal. Realmente é mesmo, a formação do preço de venda, se fôssemos falar aqui numa mercadoria. Como é serviço, não existe um preço de venda, né? Assim, muitas vezes o profissional realmente sai da faculdade e diz assim, tá bom, montei meu consultório, tenho minha clínica, tá tudo lindo, maravilhoso, mas peraí, quanto que vale a minha consulta? Quanto é que eu devo cobrar? Né? Tem as leis do mercado, tempo, né? Tudo, né? Tudo isso. Conta. Tem as leis do mercado e tem todas as suas nuances. Então, bacana esse tema aí. Você tem às 11h30 aí um momento de dúvidas. Ao meio-dia tem um intervalo para o almoço. Às 13h30 vai ter uma apresentação de um caso clínico. E logo após as 14 horas tem uma palestra com a Júnia Porto. Júnia Porto, vamos falar da Júnia. Exatamente. Esse caso clínico vai estar eu e Beth apresentando, a gente vai trazer bastante da nossa prática clínica, as ferramentas que a gente utiliza, as demandas que um paciente consegue e precisa demandar. E em seguida a gente tem a Júnia, uma profissional maravilhosa, que vai falar bastante sobre uma abordagem em relação à alimentação, mas sem focar no peso. Certo. A Júnia é uma nutricionista que temos contato desde a graduação e ela é muito importante, sempre nos apoiou muito nesse caminho. Certo, às 15 tem uma dinâmica, às 15h30 tem uma palestra com a Fernanda Picciolaro. Vamos falar da Fernanda? Isso. Fernanda é outro profissional que também vem de fora, vem lá de São Paulo. Nós tivemos contato com ela ainda na nossa pós-graduação. Tivemos aula e assim, ela vem falar
a abordagem que o nutricionista tem, a importância que o nutricionista tem no tratamento do transtorno alimentar. Perfeito. Às 16h30 tem a divulgação oficial, às 17h30 tem o encerramento. E aí, agora, meninas, o que as pessoas podem estar perguntando, como é que eu faço para me inscrever no simpósio? Tem algum telefone para contato? Vai diretamente aqui no Mentes Nutridas, no Instagram, como é que funciona? Isso, de primeiro você pode ir diretamente no Instagram do Mentes, vai ter um link que vai lhe direcionar diretamente para os ingressos, para os valores. Inclusive, hoje é o último dia do segundo lote. Certo, ou seja, já encerrou um lote. Minha gente, essa oportunidade com esse valor tá maravilhoso. Certo, já encerrou um lote, né? Isso, é. Tá, então já tá no segundo lote. A gente já teve o primeiro, que foi o lote promocional, e depois iniciamos com o primeiro lote oficialmente. Pronto, então aí rodou rápido. O segundo lote a gente teve até que prorrogar na realidade, porque ele estava muito grande, o pessoal conversou com a gente, e aí a gente quis deixar para essa semana ele durar mais um pouquinho. Isso. Mas amanhã já vira de lote novamente. Joia, bacana. Eu quero agradecer aqui as nutricionistas Elizabeth Lima e Laura Maria, nutricionistas que estão fazendo aí o Mentes Nutridas, um simpósio, o primeiro simpósio junto da nutrição com a psiquiatria. Muito bacana, o tema é saúde mental integrativa, quando a ciência encontra a personalização. Meninas, obrigado pela concessão da entrevista, quero agradecer à Fórmula Farmácia de Manipulação também por ter proporcionado esse momento muito rico aqui para mim. Obrigado, sucesso para vocês. Vocês acionaram o botãozinho de uma nave que a gente já percebe que ela vai voar muito alto. Quando vocês estiverem lá em cima, não se esqueçam de quem está aqui embaixo, tá? Então, sempre tá aberto aqui o espaço. Talvez, eu não sei se vocês têm família, se vocês vêm a Arapiraca, mas venham conhecer a Fórmula Arapiraca, que está em reforma ainda, tá, gente? Eu tenho família aí, vou muito em Arapiraca. É uma possibilidade, então, quem sabe, né? Na próxima nós estamos aí de forma presencial. Exatamente, era o que eu ia falar, né? Então, venham conhecer, a Fórmula aqui tá em reforma. E vai ficar uma coisa linda. Eu tô com um projeto na mão aqui, inclusive pedindo desculpas aqui aos clientes da Fórmula pelos transtornos da reforma, que tá levando um tempinho, mas é para a sua comodidade, né? É para a comodidade de você, cliente que tem o seu prescritor, prescritora, que quando precisa de um produto manipulado da Fórmula, que é referência no Brasil e referência também para o mundo, por que não dizer isso, né? São 36 anos de Brasil, 27 anos de Alagoas. Então, daqui um pouquinho, 30 anos de Alagoas e muita história para contar. Então, meninas, sucesso, tá? Depois vocês falam como é que foi, mandam as fotos, mandam uns vídeos para divulgar aqui. Quando tiverem qualquer evento em parceria com a Fórmula ou eventos de vocês mesmas, manda para cá, apareçam, sejam sempre bem-vindas e que sejam sucesso. Já na realidade tem tudo para ser. Já começou sendo grande. Só peço isso. Quando estiverem lá em cima, não se esqueçam, não, de quem tá aqui, tá bom? Um sucesso para vocês. Nem se preocupe. Obrigado pela concessão da entrevista. Agradecemos, viu, André, pela essa oportunidade de falarmos sobre o que acreditamos. Essa nutrição, esse desempenho. Queremos mostrar para o mundo o que a nutrição é capaz e mostrar que Maceió está evoluindo junto. Beleza. Não somente em praias, não somente em culinária, mas também em nutrição e psiquiatria, né? Sim. Isso. Muito bem. Valeu, então. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Tchau. Valeu, tchau. Gente, amanhã eu vou receber a dermatologista doutora Larissa Fonseca, da Climag, e o tema, a Era da Beleza Indetectável. É incrível esse tema de amanhã, tá? Se eu fosse você, não perdia o Saúde em Foco amanhã não, tá legal? Lembrando, viu, gente, a gente deu um aviso ontem da SMTT, meu amigo Pita, o semáforo aqui da Ceci Cunha, ali perto da Forte Farma, já foi restabelecido desde ontem à tarde, comecinho da noite. Então, já está funcionando ali em 4 tempos aquele semáforo, tá certo? Para você que precisa se deslocar para subir ou para descer na cidade, tá legal? Boa tarde, fiquem todos com Deus, fica com Sérgio Paulo até as 4 da tarde, tocando muita música bacana, 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois tem o Lembra Dessa,
Ele vai escolher 3 músicas para arrebentar a boca do balão dos anos 70, 80 e 90 aí para você. E muita alegria, muita descontração com esse cara que tem uma super voz. Só tem fera aqui. O mais fraco sou eu mesmo. Amanhã a gente volta às 13 horas. Tchau.